Boa noite, queridos irmãos. Nessa noite temos a satisfação de estar junto com você em sua casa. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto de domingo, culto online. Também, querido, é o momento em que, nessa semana, temos a ceia do Senhor. Creio, queridos, como já falamos em algumas outras reuniões, a importância deste culto, o culto de ceia. E nesse tempo, querido, que muitos irmãos que estão nos ouvindo agora estão em suas casas e não têm vindo a um culto presencial há mais de 90 dias, cabe salientar, queridos, que Deus ele é tremendo no que Ele tem feito. Temos aprendido a importância da ceia em primeiro lugar, na nossa casa. Como falamos em alguns outros momentos que tivemos ceia, já é essa terceira. Querido, quando o Senhor Jesus, Ele ergue aquele pão, Ele ergue aquela taça de vinho, Ele fala, fazei isso em memória de mim. Memória para que nós compreendamos o propósito eterno de morte, ressurreição, manifestação do Espírito Santo e preparo para o tempo do fim. Sim, querido. Deus tem mostrado para muitos profetas da nação que esse é um tempo em que temos nos preparado para o que vai acontecer nesse tempo final. Eu creio, querido. Eu falo isso olhando para você agora. E se eu pudesse, eu olharia no fundo do teu olho e te diria isso. Eu creio na segunda vinda de Jesus Cristo de uma forma tremenda, levando a sua igreja em glória, manifestando o seu poder, fazendo com que todas as profecias e tudo que é dito, tanto lá desde Gênesis até Zacarias, o que está escrito no Evangelho de Mateus até Apocalipse, tudo isso vai se consumar nesse tempo. Eu não sei dizer se eu, Miguel, vou ver tudo isso, ou os meus filhos verão, ou os meus netos verão, ou os meus bisnetos verão, mas eu creio em tudo isso. Por isso, querido, eu gostaria de te pedir, tenha paciência comigo hoje, e vamos entrar em compreender daquilo que Deus quer para nós nesse tempo, daqui em diante. Porque, queridos, eu creio também que nós estamos em um tempo que alguns lugares, e em outros nem tanto, mas em alguns lugares, a flexibilização dos irmãos estarem saindo, por exemplo, há uma diferença total nas 3 cidades em que nós estamos tendo a igreja. Santo Ângelo, querido, nós estamos com uma restrição bem séria nesses últimos dias. Somente 20% da capacidade da nossa igreja. Isso significa que, pelo PCCI, seriam no máximo 20 pessoas poderiam estar nos nossos cultos. Em Santa Rosa, nós podemos no máximo 30 pessoas. Já em Porto Xavier, querido, porque temos lá o culto numa garagem, até hoje, infelizmente não podemos estar fazendo culto. Seria considerado aglomeração. Então, queridos, é um tempo que nós temos que compreender que muitas coisas estão acontecendo de uma forma diferente em cada lugar. Mas Deus, a manifestação dele e aquilo que ele quer para nós como congregação, Ministério Cristão Fé e Vida, eu creio que é algo igual. Mesmo lá em Porto Xavier, que os irmãos não estão podendo ter o culto, isso que nós vamos trazer nessa noite tem uma importância tão séria quanto para os irmãos de Santa Rosa, tão séria para os irmãos de Santo Ângelo. E eu quero, queridos, aproveitar esse momento que você está com a sua família e quero salientar, amados, esse é o tempo que o Senhor nos chamou para compreender estações e tempos. E eu quero nessa noite destacar, querido, algo que Deus tem colocado no meu coração como uma direção,
como um direcional para cada um de nós. Falava essa semana, querido, que não é preciso ter opinião para tudo o que é falado hoje. Às vezes, nós podemos ficar quieto. Às vezes, nós podemos somente ouvir o que os outros estão falando e guardar para nós. Por que eu falo isso? Porque, queridos, Jesus, a forma que ele é expressado nas profecias, no Velho Testamento, e essa semana nós estamos fazendo a nossa oração pela uma sala, e aí, queridos, eu preciso abrir um parênteses aqui e explicar algumas coisinhas. Você tem recebido uma mensagem minha com um link para você entrar no Facebook. Importante. Para você poder entrar no Facebook nessa sala de oração que temos feito geralmente na sexta-feira, que é uma sala que a gente compreende que é uma oração coletiva da igreja hoje, você precisa ter a sua conta no Facebook, é óbvio, mas você precisa ter o Messenger, que é um aplicativo do Facebook. Se você tem um Facebook Live, que é o menorzinho, esse ele não roda essa sala que eles chamam sala de criação, que tem sido, querido, as últimas 2 sexta-feiras, às 20 horas, nós fizemos lá uma oração. Foi muito bom, Deus tem falado conosco. Fecha parênteses. Se você tem dúvida, fale comigo, fecha parênteses. Então, eu estava falando do livro de Sofonias, querido, que é um dos profetas menores que pouco se lê, mas que tem uma carga de representatividade para esse tempo que nós estamos vivendo muito expressiva. E ele fala lá que o povo de Israel buscava a Deus, mas não buscava de coração inteiro. Por quê? Porque o povo se desviava a outras coisas no tempo em que eles diziam que buscavam a Deus. E esse é um tempo, querido, de nós estarmos firmados naquele que é o modelo de Deus para a terra, em todos os aspectos. Se você for pegar, querido, a história de Jesus, você pode cometer o erro de ler somente o Novo Testamento e pensar, Cristo está aqui expressado porque a Virgem concebeu do Espírito Santo, ela teve um encontro sério com uma manifestação especial da parte de Deus e ali nasceu o menino Jesus. Eu vou falar alguma coisa sobre isso hoje. Mas é muito mais que isso, porque Jesus estava lá no Gênesis. Jesus estava lá com Abraão. Jesus estava em manifestações do reino que era descrito por Isaías, por Ezequiel, por Jeremias. E nos profetas menores, Zacarias, Sofonias, Amós mostra muito isso. A importância de nós compreendermos que Cristo está na Escritura completa. E ele se expressa, e a forma que ele tem para que vivamos esse tempo, como algumas vezes eu já falei para você, querido, no momento em que Jesus nasce, as profecias do Velho Testamento começam a se cumprir cabalmente. E no momento que todas as escrituras que falavam dele começam a se cumprir, se cumpre uma, querido, que diz que ele viria a segunda vez. Para alguns que não concordam com esse pensamento, que seriam pessoas que ainda entendem que Jesus ainda não veio, existem, os judeus pensam isso. Isso eu precisaria muito tempo para explicar. Só a grosso modo eu estou falando isso agora. Ele vindo a segunda vez, ele vai mostrar tudo aquilo para que todas as escrituras, Novo e Velho Testamento, se manifestaram. Ele vai vir trazer justiça e restauração de todas as coisas. A restauração do Éden. Então, queridos, quando eu olho Jesus e eu vejo nas escrituras aquilo que ele deixou e a inspiração que ele colocou sobre homens de Deus, eu começo a entender, eu começo a compreender que ali está tudo preparado, está tudo consumado, está tudo detalhado. E nós temos que caminhar para aquele caráter que Jesus tinha. Porque, queridos, quando chegar
o tempo em que a igreja vai ser arrebatada e ela vai estar junto de Jesus, nós teremos corpo glorificado. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a alguns meses em um culto especial. Na verdade, serão vários cultos especiais falando sobre esse tempo do fim. Mas, quando nós subirmos e recebermos corpo glorificado, nós desceremos para essa terra de novo e reconstruiremos todas as coisas. E é importante entender que o reino de Deus, ele está se manifestando quando Cristo voltar, porque para ter um reino tem que ter um rei regendo. E o rei hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E há de vir para julgar vivos e mortos. E o que significa isso, querido? Significa que ele, Cristo, é o modelo para a minha vida. Nessa ceia, nessa noite, eu quero destacar, querido, 3 formas especiais que Jesus trabalhou durante a vinda dele na terra. 33 anos de manifestação, mas que me fazem entender que foram 33 anos de muito ensino. Queridos, é algo que, para mim, tem ficado cada vez mais importante isso. Manifestação, querido. Eu oro por você agora. Você aí na sua casa. Eu aqui fazendo um culto gravado. Quando eu orar e manifestar, por através da minha boca, uma bênção sobre a sua vida, se você pegar essa bênção e em fé, ora, a fé é a firme convicção daquilo que eu não vejo, mas é aquilo que se materializa, aquilo que se expõe, aquilo que se manifesta. Quando eu orar, você é curado. Então, querido, quando eu olho a forma como nós estamos ensinando, eu trago para você muito mais de fé do que qualquer coisa que você tivesse na minha frente. Porque se você estiver na minha frente conversando comigo cara a cara, muitas coisas daqui a pouco vão ficar pela impressão humana que você tem disso. Vão ficar pela impressão da alma, do sentimento, de repente pelo meu tom de voz. Isso vai acrescentar algo para você. Mas quando eu te levo a pensar, a ler a Bíblia, a orar, a querer ouvir Deus, eu estou fazendo com você que você tenha argumentos, que você tenha uma construção dentro de você, a saber, o pão vivo que desceu do céu é aquele que alimenta e nos dá força e vigor, mas ele também é a pedra angular que todos os edificadores rejeitaram, mas essa veio a ser a pedra de esquina, a qual constrói-se tudo. Querido, as nações constroem em um intuito de ter, de dominar, porque elas não constroem em Cristo. Os nossos administradores, eu estava lendo na sexta-feira para os irmãos, carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, e ele fala assim, capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, fazei súplicas e orações. Antes de comprar um carro, eu oro, pergunto, Senhor, eu devo comprar esse carro? É esse carro que tu quer para mim? Mas eu estou com dinheiro todo para comprar ele. E Deus diz assim, não, espera. E daqui a pouco aparece um carro que não era tudo aquilo que eu imaginava, mas o Senhor fala, pega esse carro. E eu ainda fico com um pouco de dinheiro e digo, mas Senhor, eu tinha todo ele. Queridos, daqui a pouco Deus está te colocando lá na frente algo muito maior ainda, porque Ele tem o domínio da sabedoria de todas as coisas que vão à frente de nós. Então, queridos, para entrar naquilo que eu quero falar, Jesus, eu vejo nele um posicionamento para qualquer era. Daqui a pouco você usou, essa semana, esse texto, achei bem interessante um texto
agora não estou me recordando por completo, mas de alguém que viveu a Primeira Guerra Mundial e logo depois viveu a sequência também, e viveu na Europa e sofreu muito. Querido, hoje nós vivemos algo que muitas pessoas nunca viveram, que é uma pandemia, que é um número expressivo de pessoas morrendo por vários fatores, por causa do Covid, e por causa de que não tem leito, e por causa que a pessoa tem medo de ir para o hospital, demora demais para ir para o hospital, acaba contraindo algo pior ainda. Várias situações vão acontecendo. Nunca na nossa história, para pessoas que têm 50 anos como eu, nós não vimos coisas assim terríveis. Nós vimos regimes difíceis de economia no nosso país, mas assim como nós estamos vivendo, de saúde, de tudo isso, não vivemos. No sentido de lembrarmos. Pode ser que quando eu era criança aconteceu algo, mas isso que nós estamos vivendo hoje, ninguém viveu. Mas não importa a pessoa que estava lá no início dos séculos, no sentido que estava vivendo a igreja primitiva, que viu Paulo pregar, que viu Apolo pregar, que viu Estevão ser apedrejado. Não importa, querido. Esse modelo que eu vou falar agora, de Cristo Jesus, da forma como ele trabalhou, serve para qualquer era. Pode daqui a 50 anos alguém pegar esse meu escrito, ele vai ler, ele vai dizer, é a forma que nós precisamos vivenciar, porque é assim que Cristo vivenciou. E a primeira coisa que eu quero destacar em Jesus é que ele era alguém que orava com pontualidade. Por que ele orava com pontualidade? E o que eu quero expressar com orar com pontualidade? Queridos, nesse mesmo texto de 1 Timóteo, capítulo 2, na sequência dele diz que nós devemos orar por tudo, fazendo súplica, orações, ações de graça. Não vou buscar aqui, porque senão nós vamos demorar mais. Continua o texto dizendo que nós temos que orar pelos nossos governantes e por aqueles que estão em autoridade. Uma oração pontual é: Senhor, faz justiça. Não importa, querido. E o nosso problema é que nós ficamos, em vez de orar, discutindo ideologia. Eu não quero nem entrar nisso. Mas nós ficamos discutindo pontos de vista, às vezes. E às vezes ponto de vista, como alguém falava essa semana, cara, não tem como destacar algumas coisas e falar sobre alguns assuntos. Por exemplo, se eu for conversar com o meu mecânico essa semana, e eu for falar para ele assim, eu estou escutando um ronco, porque eu acho que é lá do carro, ele vai dizer assim, tá, mas tu entende mecânico? Aí ele diz assim, mas eu vou lhe explicar agora o Salmo 23, porque eu li hoje uma vez o Salmo 23 e entendi tudo. Eu vou dizer, cara, acho difícil. Porque eu já li livros sobre o Salmo 23, eu já li o Salmo 23 dezenas de vezes, já fiz vários estudos sobre todos os aspectos, vários aspectos do Salmo 23. Eu acho que eu compreendo mais que você que é mecânico. Não que o mecânico não possa saber. Entende o que eu estou dizendo, querido? Cada um tem um entendimento maior na sua área. E Jesus, ele nos ensina essa pontualidade, porque a primeira coisa que ele faz, ele ora por ele mesmo. Quando ele pega lá em João capítulo 5, versículo 19, e esse texto eu repito várias vezes, porque esse é um dos, vamos dizer assim, um dos textos que mais tem falado conosco como congregação. Eu vejo o Pai, e aquilo que o Pai está fazendo, isso eu manifesto. E o que o Pai manifestava? Trabalho, querido. E o que Jesus fazia? Trabalho. Ele acordava pela manhã e ele manifestava cura, ele manifestava ensino. E à noite, ele dobrava o joelho dele para buscar mais ainda o Senhor. Então, querido, quando eu olho Jesus, eu vejo ele sendo pontual. Porque, em primeiro lugar, ele cuidava da vida espiritual dele. Aí nós poderíamos pegar para aquilo que a gente tem falado, a gente primeiro entra no quarto, no secreto, e busca o nosso Deus em secreto, e o nosso Deus que nos vê em secreto, nos abençoa. Em segundo lugar, querido, é muito tremendo que Jesus, ele ora de uma forma que ele compreendia o que estava acontecendo com a cidade dele. Você vai entender melhor por que eu estou falando isso. E quando ele chega lá em Lucas capítulo 13, ele está entrando na cidade, a cidade santa, Jerusalém,
A cidade que representa, querido, desde lá de um início. Que em Apocalipse fala que ela vai receber a Jerusalém que vai vir do alto. Eu não compreendo isso por completo, querido. Mas imagine esse microfone a Jerusalém hoje. Vai vir uma Jerusalém do alto que elas vão se encaixar. E vai haver o domínio total. E quando Jesus ele chega e olha Jerusalém, ele diz assim, lá em Lucas 13, Jerusalém, Jerusalém. E aí ele tem o discernimento sobre aquela cidade. Que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Eu quis fazer como a galinha faz, ajuntando seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Por quê, querido? Porque quando Jesus ele chega em Jerusalém, a manifestação do povo é de uma completa devoção a Ele. Você que tem um credo católico, ou você que nasceu em um credo católico, depois foi para uma igreja evangélica, você já ouviu a comemoração do Domingo de Ramos, que as pessoas colocam ramos no chão, a representação dessa entrada triunfal de Jesus. Mas logo após que ele entra, o que os religiosos fazem? Querem matar ele. Ele estava entendendo, e a oração dele era pontual, porque ele sabia o que ele precisava orar pela cidade dele, para abençoar a cidade dele. Abençoe Santa Rosa. Abençoe Santo Ângelo. Abençoe Porto Xavier. Abençoe Entre Juiz. Abençoe Florianópolis, Camboriú. Abençoe governador Celso Ramos. Abençoe a cidade que você está. Mas para abençoar ela, querido, primeiro eu tenho que ter uma vida de oração diante do Senhor. Depois eu venho manifestando para que essa cidade comece a ser abençoada por através da minha vida. E a pontualidade de Jesus na sua oração era tão grande, queridos, que ele não só orava por coisas que ele via, porque ele discernia, mas ele tinha a compreensão do reino vindouro, da manifestação dele próprio no milênio, para que todas as coisas fossem restauradas, para que vivêssemos eternamente diante dele, querido. E me chama a atenção que ele usa um texto lá em Mateus 26, 31. Abre lá esse texto. Se você quer anotar, o primeiro texto que eu falei foi João 5,19, que fala de ver o Pai, que Jesus orava, ele recebendo a graça do Senhor. Ele orava pela cidade, Lucas 13, 34. E agora, Mateus 26, 31 diz assim. Mateus 26, 31, diz assim: Então Jesus lhe disse, todos vós vos escandalizareis por minha causa, terão escândalo por minha causa, esta noite, pois está escrito, eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. E aí nós olhamos isso e pensamos assim, cara, ele estava falando sobre a morte dele. Porque quando ele morre, o que acontece com os discípulos? Os discípulos, tudo saem correndo. E só depois que ele manifesta-se diante deles, várias vezes, é que eles voltam e começam a cumprir o quê? Aquilo que ele tinha ordenado, ide por todo mundo. Só, querido, que lá no fim de todas as coisas, no reino vindouro, vai acontecer isso de novo. Muitos vão se escandalizar pela forma que Jesus vai vir. Porque ele vai vir em glória. Mas nós vamos olhar e muitos vamos dizer assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Há um texto em Mateus, também aqui no 24, que diz que quando houver algo tremendo, que é um texto lá de Daniel também, as pessoas vão se apavorar porque vai vir muita manifestação de sofrimento sobre a terra. E alguns vão se escandalizar e vão se retirar da presença do Senhor. É um texto que a gente usa muito. Que no final dos dias o amor de muitos esfriará. E qual tem sido a nossa oração? Senhor, que não seja assim. Que nós possamos estar firmes contigo. Firmes numa busca completa a Ti. Então, querido, a oração de Jesus ela era pontual. Por si próprio, uma oração pontual pela cidade onde ele estava, uma oração pontual pelo reino de Deus.
Hoje o que eu faço? Pegando isso, para que eu compreenda o que eu devo fazer, a minha oração individual, a minha oração como família, a minha oração coletiva, que fala da igreja sendo abençoada. Quando eu faço essa trinca de oração, eu estou fazendo como Jesus fazia. Porque quando eu oro por mim, eu estou orando para compreender o que o Pai tem. Quando eu oro pela minha família ou com a minha família, eu estou abençoando a cidade e estou construindo uma cidade nova. Começo a construir algo novo. E quando eu começo a construir esse algo novo, eu estou falando que a minha cidade restaurada, ela está falando para o reino eterno. Então, queridos, a pontualidade de Jesus era tremenda. Outra coisa que ele fazia. Cara, quando eu comecei a escrever isso aqui, eu me enchi de alegria porque eu vi nisso a forma como o Senhor tem nos abraçado e nos feito ler mais a palavra, estudar mais a palavra. Jesus, queridos, conta lá em Lucas capítulo 2, que a família dele, como fazia habitualmente, eles iam anualmente em Jerusalém. Ele tem 12 anos de idade. Ele vai em Jerusalém. Eu não me pergunto como é que acontece isso, porque é uma coisa que balança a minha mente. Como é que Maria e José, conta o texto, eles deixam o filho pensando que o filho está com alguns parentes. E o menino fica mais ou menos 2, 3 dias em Jerusalém quando eles vão embora. E quando o menino Jesus é visto pelos pais que estavam desesperados, cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Eles chegam, ele está no templo. E o que ele está fazendo no templo? Discutindo a palavra de Deus. Que coisa tremenda, querido. Ele já tinha a palavra de Deus no coração dele. Eu recebi um vídeo essa semana. Pai e mãe, você que tem um filho com menos de 7 anos de idade, que ainda não foi alfabetizado, me escute agora. Eu recebi um vídeo de uma irmã que cuida de uma menina. E ela perguntava para aquela criança, fulana, você gosta da Bíblia? E a criança, eu gosto. E aí ela puxou e ela tinha uma Bíblia da criança, onde a criança, mesmo não sabendo ler, vê as gravuras. Querido, nós precisamos ensinar nossos filhos quem é Cristo Jesus. Cristo Jesus há de voltar em glória e nós temos que ensinar isso para os nossos filhos desde cedo, para que a palavra de Deus esteja no coração deles. Querido, isso não significa que teu filho não vai ter dificuldade, que ele não vai viver algumas coisas na vida dele. Não, não é isso, querido. Mas quando eu ensino a palavra para o meu filho, quando eu levo ele até a Escritura, eu estou fazendo como Jesus era. Quando Jesus tem 30 anos, ele chega no templo, e aí está todo mundo preparado para no momento em que é lida a Escritura. Eles liam as Escrituras e as pessoas todas ficavam ouvindo aquele momento da Escritura. E Jesus, ele pega o rolo e ele começa a ler a Escritura. E quando ele começa a ler a Escritura, ele fecha a Escritura e diz, se cumpre hoje em mim essa palavra. Cara, eu tenho que entender a Bíblia. Para a minha vida pessoal, o que eu vejo isso? Querido, nós precisamos estudar a palavra. Nós temos, isso é uma ideia que me brotou agora, é interessante. Nós temos uma prática como igreja de ler provérbios durante 31 dias. Geralmente é bom num mês que tem 31 dias. Ler cada dia da semana, cada dia do mês, um provérbio. E é incrível, pessoas já vieram me dizer, pastor, eu estava lendo provérbios, e não é que encaixava, cada dia encaixava com aquilo que eu estava vivendo, o ensinamento de provérbios. Querido, se você lê provérbios, estudar provérbios, você não entra em problema. Você não entra em mancada. Um homem não adultera se ele lê provérbios. É incrível. Eu te digo, querido, você terá uma vida financeira muito mais abundante se você ler provérbios. E cumprir o que está escrito ali. Não adianta só ler. Não adianta só a gente estar ali lendo se a gente não estiver cumprindo.
Queridos, como igreja, nós temos pensado e trabalhado para que nesse tempo a gente entenda o que Deus tem para nós. E isso que eu estou falando aqui, essa forma pontual que Jesus orava, é isso que nós temos que fazer como igreja. E outra coisa que nós temos que fazer como igreja é estudar. Nós temos, querido, nossa escola de capacitação. Os vídeos estão disponíveis no nosso canal. Ah, pastor, mas eu não compreendo, eu não sei fazer os exercícios, eu tenho dificuldade. Não tem problema, querido. Vai escrevendo. Olha 10 vezes a Carol lá, explicando, e daqui a pouco você vai entender exatamente. Pega o material que ela tem te mandado. Ah, pastor, mas é muito grande para ler. Cara, não é para um dia o ensino. O ensino é para a vida inteira. E a Escritura é para se aprender a vida inteira. Então é importante nós, como igreja, virarmos nossos olhos para as Escrituras. As pessoas do tempo do fim são aquelas que olham ao seu redor e compreendem o que está acontecendo. Mas como é que eu vou compreender isso? Lendo as figurinhas do Facebook. Ou lá no Instagram, fazendo fotinho com gatinho, nada contra. Até a Márcia postou uma esses dias, eu fiquei enlouquecido, mas isso é outra história. Não é isso. É maior que isso. É eu estar envolvido, como Jesus se envolvia com a Escritura. Queridos, é tremendo porque eu olhando a forma como Jesus trabalhava, ele tinha sempre uma ação efetiva. Como eu já falei para vocês, ele acordava de manhã manifestando a graça do Senhor. Ele já ia fazendo com que as coisas acontecessem. Que coisa mais brilhante, queridos, é quando Jesus lá em Mateus capítulo 4, ele pega e começa a chamar os discípulos. Hoje em dia há pastores, e é interessante quando a gente tem uma história antiga como pastor, como eu tenho, eu sou desde 2005 pastor. Então, lá vai 15 anos. Mas antes de 2005, desde 91, eu já comecei a cuidar de célula, de igreja. Então, querido, agora em 2021, vai fazer praticamente 30 anos que eu trabalho com isso. Então, eu já vivi tanta coisa nessa vida que você nem imagina. Eu já vivi pessoas chegando e dizendo assim, ó, olha aqui, pastor, ó, eu nem era pastor, olha aqui, ó, nós vamos te dar uma grana e aí tu prega uma palavra que seja menos impactante do que fale ao pecado. Eu já vivi isso, querido. Eu já vivi, queridos, momentos em que pessoas chegaram para mim, um pastor uma vez chegou para mim e disse assim, pastor, tem um rapaz aqui que é da sua igreja, eu não sei o que o senhor acha, ele está querendo vir para cá. Queridos, era um menino que não tinha nada. Na semana seguinte, um casal, que tinha muito dinheiro, foi para aquela igreja. O pastor nunca me ligou para perguntar se deveria ou não ir. Então, querido, muitas vezes nós estamos olhando a forma como Jesus pegou esses discípulos. Ele pegou os mais simples. Ele pegou aqueles, querido, que a muitos daqui a pouco não representariam, mas eram as pessoas pontuais para aquele tempo. Eu estou falando novamente isso porque isso me salta aos olhos e se destaca, querido. A forma como Jesus ele trabalhava, o jeito, o captar dele. E nesse tempo Deus ele quer pessoas que tenham esse sentimento que Jesus tinha de uma ação pertinente, de uma ação correta. Mas o que nós podemos trazer para a nossa vida hoje? Queridos, é tempo do ministério cristão, fé e vida crescer. Pastor, para com isso. Não tem como. Não está tendo culto. E os cultos em Santa Rosa, que é o único lugar que está podendo ter um culto maior, é restrito por um determinado número. Querido, o convertido, ele se converte pela forma que o Espírito Santo trabalha no coração dele, pelo meu testemunho, pelo teu testemunho, pela tua forma de orar, pela tua forma de fazer. Queridos, eu trabalhei fazem mais de 5 anos que eu tenho tentado fazer uma oração coletiva na igreja. A igreja não responde ao chamado. Pois então, querido, faz 2 semanas que nós temos orado com pessoas de Entre Juiz, Santa Rosa, Santo Ângelo, Porto Xavier, de Santa Catarina, pessoas orando juntos.
Pelo Facebook. E aí Deus faz isso, querido, de uma forma tremenda. Por quê? Porque Ele sabe como trabalhar. É Ele que sabe como trabalhar. Mas nós temos que estar atentos àquilo que Ele está nos dizendo. E é importante, queridos, então, nós começarmos a entender que Ele está nos chamando para um tempo, querido, de dar um maior testemunho para as pessoas, para que as pessoas entreguem a vida para Jesus, para que elas entreguem o caminho delas a Jesus, para que elas possam entender o que é o momento que está se vivendo. Eu acho tremendo porque Jesus, Ele olhava e Ele ensinava. Queridos, alguém me falou essa semana que eu tenho feito isso, que eu tenho falado muito, eu tenho ensinado muito. Queridos, esse é um chamado para esse tempo. Eu acho que nós temos que... Acho não, porque isso não cabe para uma vida cristã. Acho isso, acho aquilo. Não, eu tenho certeza que a minha vida de oração, a minha vida de adoração diante de Deus, ela acontece de uma forma muito maior hoje do que em muitos momentos que eu estive na igreja. Por quê? Porque na igreja eu ficava olhando a demanda da igreja, as necessidades, uma pessoa chegando, uma coisa acontecendo. Hoje não, hoje eu concentro naquilo que eu estou escutando a pessoa ministrar diante do Senhor e eu ministro diante dele. Queridos, é compreender que esse tempo Deus está nos levando a uma vida efetiva como Jesus tinha, de ensino. Mas o ensino dele trazia algo, e aí você falar de ensino é falar de Mateus 5, 6 e 7, que isso dá pano para manga para uma vida inteira. Falar de ensino, querido, é compreender também o que ele fazia, lá em Mateus 8, por exemplo, que ele vai e cura um leproso. Ou lá, depois, lá em Atos dos Apóstolos, que os discípulos pegam aquilo que ele ensinou e começam a fazer, e Pedro e João estão na frente do templo da Porta Formosa, e aquele homem estende a mão e diz, eu quero uma moeda. Ele diz, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. Essa é a manifestação do tempo do fim, queridos. Essa é a manifestação da graça de Deus, da forma tremenda. E eu olho, queridos, e aí a coisa fica, me perdoe coçar minha careca, eu fico entusiasmado. Porque quando Jesus, ele morre e ressuscita, ele está andando com 2 rapazes, e aqueles rapazes estão contando para ele, olha, cara, tu não estava aqui em Jerusalém, tu não sabe tudo o que aconteceu. E Jesus começa a falar para eles e discorrer a compreensão das Escrituras de uma forma tremenda. Quando ele chega com eles no lugar onde eles iam comer, Jesus parte o pão e eles olham e dizem assim, ai, era Jesus! Como não nos ardia o coração enquanto ele falava? Queridos, nos dizendo, querido, que Jesus ele estava apontando para o tempo final. Esse é o tempo que o nosso coração tem que arder pela palavra dele, tem que arder pela ação efetiva dele em nós. Ele nos carrega para um novo tempo, como igreja, como família, como pessoa. Apanhando, querido, tudo o que eu tenho falado, esse é o tempo de nos transformarmos em uma igreja que se submete mais à sua liderança. Isso é difícil, né? Mas eu compreendo, querido, que é tempo de nós nos unirmos em orações. É tempo de nos unirmos em ensino da palavra. Quero, querido, te incentivar a ler 2 livros do Novo Testamento. Leia Romanos, você vai compreender o plano eterno. Leia Efésios, e você vai compreender, querido, a destinação que o Senhor nos deu. Por quê? Porque Efésios fala de um povo que o apóstolo Paulo evangelizou, está lá em Atos 17, que praticamente toda aquela nação e aquelas nações eram povos, eram vários povos, se converteram. Quero te dizer que hoje é o lugar que tem menos cristãos na terra. Por que isso aconteceu, querido? Porque não se permaneceu na Escritura. Então, querido, pegando tudo isso que eu falei até agora, Jesus tinha uma oração efetiva. Jesus tinha uma leitura objetiva, uma oração pontual, uma leitura objetiva e uma ação efetiva.
fazem com que nós sejamos uma igreja totalmente diferente do que nós temos sido até hoje. E eu quero dizer isso para você. A partir de hoje, querido, começa a tomar novas decisões na tua vida, porque você tem orado. Começa a tomar novas decisões, porque você compreendeu o que a Escritura diz. Filhos, obedeceis vossos pais. Pais, não ireis vossos filhos. 1 Pedro fala isso. Maridos, olhai as vossas esposas como vaso mais frágil. Mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Querido, que loucura é essa que eu estou falando? Isso, querido, é quando nós compreendemos aquilo que Deus tem nos chamado para fazer nesse tempo. Nos chamado para efetivar de uma forma maior o que nós temos efetivado até aqui. Eu quero, querido, que nessa noite, desde o início eu estou falando isso. Jesus é esse modelo que eu detalhei aqui. Esse modelo que nós podemos ver ele e viver por quê? E aí eu quero encerrar lendo esse texto de Atos dos Apóstolos. Na verdade, quero encerrar essa parte, porque ainda vamos ceiar. Em cima de tudo isso que nós estamos falando, nós vamos orar na ceia do Senhor. E eu quero te mostrar algo precioso. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O Senhor Jesus, quando ele morre, ele ressuscita. E ele fica com os discípulos um determinado par de dias. E depois que isso acontece, ele diz para eles: vão para Jerusalém. Porque unidos em oração, unidos em uma busca da palavra de Deus, unidos em uma ação conjunta. Entendeu por que eu disse tudo isso? Atos fala disso. Assim vocês fazendo, vocês serão revestidos de um poder tremendo para manifestar o que está escrito lá em Joel: derramarei meu espírito sobre toda a carne. E aí, em Atos 2 diz assim: e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e lhe apareceram línguas de fogo, como se repartidas, e pousavam sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam novas línguas. O que é isso, querido? A igreja do fim, que é a igreja que nós queremos caminhar, é uma igreja, querido, que manifesta um poder que jamais foi visto. Eu creio nisso. Eu creio que depois dessa pandemia, depois de nós passarmos por esse crivo, alguns chamam de deserto, alguns chamam de vale, alguns chamam de dificuldade, outros chamam de oportunidade. Eu não quero ter uma opinião nesse sentido agora, mas eu quero te dizer que depois dessas coisas e durante esse tempo nós temos que ser aqueles que estão ouvindo o Pai, que estão aprendendo dele pela Escritura, que estão fazendo ações efetivas. Falei semana passada, falo de novo: pega esse celular e vá mensagem. Eu estou orando por ti, querido. Não, amados, não me levem a mal. Amo a cada uma das mensagens que a gente recebe no WhatsApp. Você pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. É um grupo que tem sido muito legal, porque ali nós oramos, ali nós estamos juntos, é muito legal. Mas, querido, você mandar para uma pessoa: estou orando por ti, e ter uma palavra de Deus para aquela pessoa, isso vai fazer a diferença. Que nesse tempo, querido, nós queiramos estar envolvidos nisso tudo. Que queiramos estar envolvidos nesse mover que Deus tem nos dado, para que possamos ser pessoas que não só pegamos um pão e repartimos ele numa ceia, que pegamos uma taça e tomamos o suco da videira representando o sangue, mas isso seja vida
em cada um de nós nesses dias. Vamos ceiar, querido. Gostaria que você agora pegasse o pão, pegasse o vinho que você reservou para esse momento e juntos nós tivéssemos um momento com Deus, um momento de oração. Quero orar primeiro, Pai, abençoa a tua vida. Fala conosco, Senhor. Queremos aprender a ser pessoas que oram com pontualidade, Senhor. Queremos aprender as Escrituras de uma forma especial. Queremos ver o que tu tem para nós a cada dia de ensino. E queremos ter uma ação efetiva para que pessoas sejam abençoadas no teu nome. Querido, vamos orar primeiro pelo pão. Na noite que ele foi traído, ele tomou e pegou o pão e disse: esse é o meu corpo. Querido, a cada dia que nós possamos olhar e ver o pão nosso que foi partido e distribuído a cada um daqueles que em primeiro lugar estão perto de nós, um pedaço que representa a minha casa, representa a minha família, eu distribuo com mais pessoas. Feche teus olhos. Pai, eu abençoo esse pão que vai ser dividido na casa do meu irmão, que vai ser dado em amor com uma aliança entre a família, entre as pessoas que estão juntos. Nos mostra, Senhor, nesse tempo, o que representa tudo isso diante de uma oração pontual, Senhor, de uma leitura, Senhor, objetiva, de uma ação efetiva, para que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Querido, divida com as pessoas da tua casa, você pode dividir e logo após comer o pão. Faça isso. Do mesmo modo, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Senhor, que nesse tempo nós possamos compreender que uma oração, Senhor, com pontualidade vai fazer com que estejamos na tua vontade, no teu propósito. O sangue de Jesus tem poder para transformar toda a história da humanidade. A tua palavra nos assegura isso. Com nossas ações que são momentos de entrega de atos de justiça, se faz a diferença, Senhor. Abençoa o suco que representa o teu sangue, que muda a história do mundo, em nome de Jesus. Você pode tomar, querido, do cálice. Queridos, que nós possamos compreender que essa ceia ela teve uma importância muito grande para a nossa vida como igreja. Que nesse tempo estejamos orando de uma forma maior, estejamos lendo a palavra, estudando ela, estejamos em uma ação efetiva a cada dia. Quero deixar também, queridos, a importância de estarmos juntos em cada atividade que nós estamos fazendo no nosso canal. Você está convidando mais pessoas para entrarem no nosso canal. Isso é uma ferramenta que Deus tem nos dado. Quero salientar também, aqui abaixo está nossas contas para você estar dando seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Você que quiser dar seu alimento, distribuímos, graças a Deus, bastante alimentos esse mês. Sua roupa também que você vai entregar para que nós possamos entregar a outras pessoas. Que Deus te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde e faça diferença na tua vida nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.